Eu sou Kelvin Casemiro e sejam bem-vindos ao Café com Nostalgia. Inferno! Tu não é minha avó? Olá, ouvintes nostálgicos, tudo bem com vocês? Tô um caco. Eu tô um fiapo de... Hoje eu tô aqui, gravando o meu primeiro Abro mesmo, porque eu estou pronto pra hablar com vocês. E hablar muito. Muita coisa pra falar. Vamos lá. Primeira coisa, gente, é pra falar que se você não mora no interior de São Paulo, você não sabe o quanto a qualidade do ar aqui tá precária por conta das queimadas. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas para colocarem fogo no mato. Deve ser muito fogo no... Porque, olha, de verdade, para quem estava aqui no interior de São Paulo, no final de semana ali, dos dias 24 e 25, a qualidade do ar, assim, terrível. Incêndio para todo lado, fumaça. O céu tava numa cor lá, assim, uma coisa surreal. Surreal, 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 surreal. Tava muito assim, novela Canavial de Paixões. Incêndio no canavial. E assim, e o pior é que não dava pra respirar. Era uma coisa muito cena de filme, assim, terrível. E assim, gente, a sujeira, a minha casa, o quintal ficou preto, coberto de fuligem. E dava muito dó porque eu tenho dois cachorros. E eles, assim, não. Eles entram dentro de casa, mas eles estão acostumados a ficar no quintal. E todo o quintal estava dominado pela fuligem. E eles não queriam ficar dentro de casa, porque assim, eles gostam de ficar mais dentro de casa quando tá frio. Mas não tava frio. Tava um fumacê e fuligem. E a água deles toda coberta de fuligem foi terrível. E pelo que eu tô acompanhando nos noticiários, são incêndios criminosos, né? Então, assim, espero que realmente essas pessoas sejam punidas. Praticamente todos os incêndios dos últimos dias no estado de São Paulo foram provocados pela ação humana, segundo a Defesa Civil Nacional. E as investigações apontam para uma ação criminosa coordenada. Eu tô no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, mas ali na região de Ribeirão Preto teve incêndio nos canaviais e muitas casas foram queimadas, pessoas que perderam as coisas. Então assim, um negócio criminoso, muito sério. Então essa é a primeira coisa que eu venho hablar aqui com vocês hoje, demonstrando a minha revolta, assim, porque foi terrível, terrível. Segunda coisa que eu queria falar com vocês hoje aqui no Hablo mesmo, desabafar, é para falar sobre o meu notebook de trabalho. O que vocês têm a ver com isso? Nada. Ah, tá. Mas eu quero desabafar aqui. Com o meu notebook de trabalho, começou fazendo um barulho que eu vou compartilhar com vocês aqui o barulho que o meu notebook estava fazendo. E, gente, assim, parecia um avião decolando, né? Com o motor ali pronto pra sei lá o quê. E eu trabalhei 4 dias desse jeito. E como que eu trabalhei? Coloquei um fone de ouvido e a música mais alta com o barulho, porque assim, insuportável. O pessoal queria trocar a minha máquina, só que assim, meu, mó trampo, trocar minha máquina, tem todas as coisas salve e tudo mais. Eu só queria que eles trocassem o que realmente era o problema, porque veio um técnico que eles mandaram e identificou O que houve, meu Deus? que o problema era o cooler do computador. O cooler, para quem não sabe, é uma ventoinha que fica ali dentro do notebook para não superaquecer a máquina. Enfim, era só trocar o cooler, mas não. Eles queriam trocar a máquina inteira. E eu bati o pé falando que não ia trocar. Só que aí, o que foi o preço que eu paguei por isso? Ficar com essa máquina barulhenta. Até que resolveram. Ah, tá. E aqui, quando eu falo eles, quem são eles? Eles são a empresa terceirizada que cuida da questão dos computadores da minha empresa. Então, eu trabalho numa empresa X, porém é a empresa Y, que é a responsável pelas máquinas que são cedidas aos funcionários, e qualquer tipo de troca, manutenção, é a empresa Y que eu preciso acionar para fazer essa manutenção. Então, dando a explicação aqui do eles que eu citei agora há pouco. O que mais que eu tenho pra contar pra vocês, pra hablar aqui? Que quando eu fui criar o podcast, gente, assim, eu não sei se algum ouvinte aí que tá me ouvindo tem um podcast, como que funciona as plataformas. Você cria ali, né, o podcast onde você arquiva os áudios, né, dos episódios, e ele já distribui para as outras plataformas, só que assim, primeiramente você precisa fazer um primeiro acesso nessas plataformas. E até então, assim, Spotify, Deezer, YouTube, foi bem de boa até. Agora, a Apple, nossa, que
trampo ter que baixar o iTunes, ter que criar ID Apple. Achei bem chatinho. Mas assim, se você tá me ouvindo aí pela Apple, valoriza, porque eu tive um trampo enorme para conseguir levar esse episódio até você. Mas é aquele ditado: quem tem ouvido, ouça. Quem não tem, tá na mão de Deus, graças a Deus e amém. Então isso era uma das coisas que eu queria falar hoje aqui também. E aí você já ouviu o episódio de terça-feira, o especial que eu fiz sobre Castelo Rá-Tim-Bum? Esse episódio, assim, modéstia à parte, eu gostei muito de fazer, porque foi nostalgia pura revisitar a história do castelo. Assim, eu sempre que eu posso eu assisto um episódio, mas não é sempre, até porque os episódios não estão disponíveis no YouTube, né? Então assim, eu tenho meus episódios salvos num drive e tudo mais, então de vez em quando eu assisto. Tá bom. E uma das coisas que eu queria citar aqui, que eu até esqueci de citar lá no episódio, é que o Castelo Rá-Tim-Bum, ele é um seriado que ele é muito representativo pra mim. Que depois que a gente cresce, a gente passa a observar os protagonistas ali mesmo, né? Então, era... que eu me lembro, assim, da minha infância, com exceção de Chiquititas, que tinha a Pata, mas era a única atração infantil, assim, que tinham personagens negros que não estavam ali em papéis fazendo analogia à escravidão. Então tinha a Biba, que era uma das protagonistas das crianças que iam até o castelo, que era uma menina negra, e tinha o Bongo, que por mais que fosse ali um entregador de pizza e tudo mais, mas também não estava ali num papel de servir a uma pessoa branca, sabe? Então eu acho que isso era representativo demais para um seriado do ano ali de 94. E até o personagem Etevaldo também, uma curiosidade, por mais que ele estava ali pintado, vestido de ET e tudo mais, mas também o ator era uma pessoa negra, então isso era muito legal para a época. Mas enfim, contando pra vocês porque foi muito legal gravar o episódio, trazer as curiosidades, relembrar algumas coisas. E queria pedir a paciência de vocês, porque, igual eu tô citando aqui, viver de podcast ainda não é a minha realidade. Então eu tenho um trabalho paralelo. E é eu que tô fazendo tudo, eu que tô gravando, eu que tô editando, é eu que tô subindo nas plataformas, eu que tô criando arte. Então assim, tenham paciência, sabe? Se não gostou da arte, se não gostou da edição do episódio, se não gostou de alguma coisa, tenham paciência comigo, porque eu que estou fazendo tudo sozinho, estou cuidando de tudo, tentando fazer o máximo para levar o entretenimento até vocês. Tadinha, que barra. Então o que eu peço é só um pouquinho de paciência, que as coisas vão melhorando ao longo do processo. Tadinha. Então esse é um episódio curtinho hoje, que eu vim aqui mais para desabafar mesmo, contar sobre a vida, para quem não me conhece, conhecer mais quem eu sou, a minha realidade, o meu dia a dia. E então é isso, eu vou ficando por aqui, deixo um beijo enorme pra vocês, e na próxima terça-feira, episódio nostálgico no quadro Rebobina. Quero todo mundo lá ouvindo, todo mundo curtindo, todo mundo comentando, compartilhando, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo, até mais!